Capítulo 11. Se necessário, sacrifique a correção em favor da unidade. Felizes os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, versículo 7. Deus está nos chamando para sermos um povo misericordioso nestes dias. Somos tão zelosos para defender o nome do Senhor e sua honra em vários outros aspectos que às vezes agimos sem amor e sem nenhum cuidado, passando por cima daqueles que precisam do Senhor. Zelo demais em alguma área pode passar por cima de outras áreas. Somos tão zelosos pela retidão que sentimos o dever de proclamar os pecados dos homens de cima dos montes. Deus não nos chamou para espalhar os pecados dos homens, mas para levantar o nome de Jesus Cristo. Ele é muito capaz de fazer o restante da obra. Zelo demais, que se torna um espírito de crítica e correção, torna-se uma das armas que o inimigo usa para nos desencorajar e dividir. Podemos ser pessoas que corrigem tanto a ponto de destruir a vida de Cristo que está florescendo na vida de alguma pessoa. Durante uma das minhas viagens à Austrália, o Senhor me falou algo que nunca havia me falado antes. Muitas vezes o ministério para os ministérios fora do púlpito é tão importante quanto o ministério ao povo de púlpito. Se eu podia ajudar alguma pessoa a liderar uma reunião de forma melhor ou lhe dar algum conselho, alegrava-me em fazê-lo. Minha intenção sempre foi ajudar o povo de Deus a ter mais sucesso nas coisas do Espírito. Então o Senhor me disse: eu não quero que tu aconselhes ninguém fora do púlpito. Se eu quiser que tu dês algum conselho ou sugestão, eu te mostrarei e tu falarás enquanto estiveres falando ao público de púlpito. Desta vez, eu só quero que tu sejas amiga dos ministérios por toda a parte. Eles já têm muitas pessoas corrigindo, dizendo o que fazer e como fazer. Eu quero que tu sejas amiga deles. Eu obedeci a essa palavra quando fui desde Sydney, cruzando até Perth, sem dizer nenhuma palavra de correção e nem dar um pequeno conselho para nenhum indivíduo, nem ministério, quando estava fora do púlpito. E eu notei uma atitude fresca e nova no meio do povo com quem eu estive. Podemos ter a melhor intenção de corrigir, entre aspas, e ajudar, entre aspas, mas na verdade estamos atrapalhando o fluir do Espírito de Deus na vida das pessoas. Através do nosso espírito crítico, mesmo que seja bem intencionado, podemos frustrar o fluir do amor nos relacionamentos. As pessoas que são zelosas demais nesse assunto sempre dão a desculpa de estarem fazendo em amor. Isto pode ser verdade, mas a pessoa recebendo o seu conselho ou correção nem sempre tem a mesma habilidade de receber esse amor que você diz estar usando.
ou praticando. Quando isto é verdade, a sua boa intenção pode machucar os outros, ao invés de fazer o bem. Deus quer que façamos as coisas que auxiliem, alimentem e promovam um ambiente para a unidade no Espírito. Frase-chave: muitas vezes nós nos alertamos demais para que as pessoas tenham precaução ao usarem seus dons, o que faz com que elas acabem nunca fluindo neles. Elas podem perder grandes momentos de unção ao hesitar por algum tempo e não se moverem naquele exato momento, conforme o Espírito as está movendo. Isto porque muitas vezes lhes foi pedido que fossem cautelosas. Frase-chave: deveríamos, ao contrário, encorajá-las a confiar no Espírito Santo e dar um passo ousado em Cristo. Eu sei que as pessoas têm falhas em muitas áreas. Eu sei que elas não estão sempre caminhando corretamente, mas também sei que é errado nos agitarmos sobre isso. O Senhor sabe como cuidar das pessoas até das mais difíceis. Deus quer nos levar a um lugar de confiança nele, para podermos levar todas essas coisas a Ele e permitir que Ele as resolva. Por muitas vezes, o que dizemos crer, entre aspas, é, muitas vezes, pura indignação contra alguém, e quando falamos que o Espírito está nos movendo para falar sobre aquela situação, muitas vezes é apenas o inimigo querendo que nós reajamos àquela situação. Se ele sabe que não consegue tirar alguma reação nossa e que queremos agradar a Deus, não deixando que nossa alma se agite, ele retrocederá. Se ele sabe que pode mexer conosco e nos manter agitados, ele continuará fazendo qualquer coisa que nos afete dessa forma. Alguns ministros de hoje têm alguma dureza em seu espírito, em sua alma, que não ajuda para nada. Eu, algumas vezes, os escuto proclamando em alto e bom som detalhes pessoais de alguém no rádio ou televisão, e geralmente me parece que muito do que estão falando é desnecessário. Eu acho que essa dureza de espírito e de alma é tão ofensiva que seguidamente sou impelida a parar de ouvi-los. Essa dureza de espírito não é o que precisamos nesta hora. Alguns ministros são tão fortes em atacar o pecado em seus sermões que, na verdade, acabam atacando as pessoas que o cometem. Jesus amou os pecadores e nos ensinou a amá-los também. Ele sangrou e morreu pelos pecadores, e se ele não tivesse sofrido, você e eu estaríamos perdidos em nossos pecados. Entristece o Senhor quando direcionamos nosso ataque ao próprio povo que precisa da nossa ajuda, da nossa unidade. Ao invés de erguê-los, muitas vezes os estamos empurrando mais para baixo. Ao invés de lhes trazer cura, muitas vezes estamos acabando com eles, dando-lhes o gole final. É bom e saudável nos levantarmos contra o pecado e seu autor, mas
quando nos levantamos contra pessoas, machucamos o coração de Deus. Jesus morreu para salvar o mesmo povo que estamos atacando e Ele nos chama para demonstrar misericórdia. Nós, pentecostais, temos sido culpados de julgarmos muito. Existe tanto fogo e fervor em nossa fé que às vezes direcionamos isto ao pecador ou àqueles que não são exatamente como nós. O fogo e o fervor do Senhor não são para ser usados contra os homens, mas contra nosso verdadeiro inimigo. Nós guerreamos contra Satanás, não contra carne e sangue. Jesus foi fulminante na batalha contra Satanás, mas foi terno ao servir homens e mulheres por toda parte. Não havia um espírito de condenação nele. Aqueles que têm posição de liderança na igreja geralmente caem no erro de se concentrarem na correção às custas da unidade. Até mesmo as pessoas da congregação são pegas por esse espírito. Algumas vezes eu recebo alguns recados de pessoas da congregação onde prego. Geralmente abro os recados empolgada, esperando encontrar uma mensagem de amor e encorajamento, mas algumas vezes me decepciono. Às vezes, as pessoas da congregação, ao invés de se concentrarem nas coisas boas que Deus está fazendo, sentem de criticar algo. Eu sinto pena de pessoas assim. Alguns parecem ter, entre aspas, o dom da crítica. Eles sentem que é sua função na vida corrigir qualquer outra pessoa. Eles encontram erro na maneira como fala, na maneira como você se porta ou em qualquer outra coisa. Eles têm o dom de insultar, entre aspas, e eles não se satisfazem até que apontem as falhas dos outros. Muitas pessoas não necessitam de nenhuma correção. O que elas precisam é ser abraçadas e amadas. Deixe que o Espírito flua e não faça nada que o impeça de continuar fluindo. Às vezes, é melhor deixar o assunto passar naquele momento. Pode ser algo que você normalmente corrigiria rapidamente, antes que fique pior. Mas você deve considerar as consequências da correção também. Não comece a corrigir imediatamente, se isso pode causar um bloqueio no fluir do Espírito Santo. Deus mesmo pode fazer o papel daquele que corrige muito melhor do que pensamos. Ele disse: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, versículos 19 ao 21. Quando Deus age para corrigir, Ele faz de maneira linda e completa. Sua glória entre nós é para fazer-nos um. E nós devemos ser cuidadosos para não impedir a obra da unidade que Ele está operando. Às vezes, apenas ficar parado e quieto faz mais para criar a unidade do que qualquer outra coisa. Manter silêncio
pode ser a coisa mais espiritual que você pode fazer em algumas circunstâncias. Mas eles pediram o meu conselho. Alguém pode dizer: isto pode ser verdade, mas não precisamos falar para as pessoas tudo o que estamos pensando no momento. Deixe que Deus lhe dê alguma palavra de conforto e que edifique, ao invés dos seus pensamentos que você estava para falar. Fale palavras de fé. Fale palavras de reconciliação. Declare a bondade do Senhor. Recuse-se a ser pego pelas argumentações das pessoas. Faça o que promova a unidade. Seja o pacificador. Você pode não sentir que isto é importante, mas unidade é como cavar uma vala em direção à glória. Quando a vala estiver pronta e no lugar certo, a glória vai fluir. Quando Jesus estava diante da mulher pega em adultério, toda a evidência está lá. A mulher havia sido pega no momento do ato e todos estavam prontos para apedrejá-la. Jesus ajoelhou-se e escreveu na areia. E o que ele escreveu tem sido a suposição de muitos através dos anos. Alguns imaginam que ele escreveu o pecado dos acusadores, pois um a um foram deixando o lugar. Talvez ele apenas não queria se envolver na discussão e estava fazendo algo totalmente desconectado à situação. Você e eu precisamos aprender a escrever na areia, a como nos desconectar de algumas situações nas quais normalmente estão chamando a nossa participação para que não tenhamos de dar a nossa opinião, seja ela qual for. Algumas pessoas parecem ter o dom de se envolver em todas as situações. Elas precisam aprender a escrever na areia, a se envolver com alguma outra coisa, para não se envolverem com alguma situação que não vai ajudar ninguém, ao contrário, só causará divisão. Quando o inimigo estiver tentando envolvê-lo em algo com que você não tem nada a ver, tentando colocar você do lado daquele que condena, desenhe na areia. Experimente fazer qualquer outra atividade, por menor que seja, para escapar. Evite coisas que causam a desunião. Depois que todos haviam partido, Jesus virou para a mulher e lhe perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Isto mostra que ele não estava entre os acusadores. Não há nenhum milímetro de acusação em Jesus, nem uma mínima parte. Quando ele perguntou à mulher: Onde estão os teus acusadores? Ela respondeu: Eu não tenho nenhum, Senhor. Ele respondeu: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Esta é a posição de Deus e Ele quer que seja a nossa também. O espírito de acusação não é de Deus. Nós todos já deveríamos saber quem é o acusador dos irmãos. Existem muitas histórias na Bíblia que, se não formos cuidadosos, podemos entender erradamente. Uma delas é a de Jesus virando as mesas dos mercadores. Nós
de alguma maneira, o imaginamos furioso, mas este é um entendimento errado. Ele não é um Deus de fúria. Ele estava declarando um fato: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Ele não estava irritado, ele estava profundamente triste pelas ações dos negociadores. Deus está chamando o seu povo à pureza de coração. Ele declarou: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Salmos 24, versículos 3 ao 5. Deus não tem o espírito julgador, nem a atitude de condenação, e se desejamos o seu melhor nestes últimos dias, a sua glória, chegaremos ao mesmo nível que Ele. Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.